Boa noite, pessoal. Deu 19 horas, então podemos aqui começar. Então, primeiro, eu me apresentar, sou o professor Andrés Veloso. É um prazer estar aqui com vocês. Sou coordenador de projetos na FIA. Além disso, também sou professor na FEA. No momento, coordenador da graduação por lá. A gente estava aí com um som tocando para animar o pessoal que está chegando aí, né? Do trabalho, da faculdade, de onde for. Então, começar falando que esses eventos que a FIA tem organizado ao longo das últimos meses já, né? Então, desde que começou a quarentena, com os problemas da pandemia, a FIA encontrou-nos, né, nessa série de webinars que estão sendo feitos diariamente como uma oportunidade para poder disseminar conhecimento, discutir vários temas importantes e, de alguma forma, participar aí na discussão de coisas que essa pandemia tem gerado, né? Então, da nossa parte aqui, dos professores que estão participando nos cursos de marketing da FIA, já, depois o Marcos Machado me corrija, mas acho que já é o 6º ou 7º webinar que a gente está participando. Já falamos aí de vários assuntos diferentes, então, e vamos continuar falando, já temos vários outros agendados aí pela frente. Então, é uma iniciativa da FIA de querer, né, compartilhar conhecimento com o público em geral. Então, por isso que a gente está aqui nessa noite de hoje, né? O tema que a gente escolheu para falar hoje é a questão das marcas e dos países, né? A gente está vivendo um momento bastante peculiar na nossa história, né? Com a pandemia, a gente tem algumas discussões aí sobre a questão da ciência, né? Tratamentos para a Covid. Então, o mundo inteiro está debruçado aí nessas coisas que acabaram se tornando aí algumas polêmicas, né? E nesse sentido, o Brasil, por se tornar aí um dos epicentros da pandemia, acaba tendo a sua imagem de alguma forma impactada. Então, a ideia hoje aqui é discutir isso, né? A gente tem 3 convidados aí que vão poder falar um pouco sobre o assunto, cada um com uma visão diferente, de um ponto de vista diferente. Então, nossos 3 palestrantes, além de serem especialistas em marca, eles têm outras 2 coisas, né, em comum. Os 3 são professores, né? Os 3 trabalham aí com consultoria. E, além disso, os 3 têm livros publicados, né? Então, eu estava olhando aqui o currículo, cada um aí com o seu tema, né? Então, o Marcos Machado tem um livro de marcas também, em companhia com Kevin Lane Keller, né, que é um dos grandes especialistas aí. O Caio publicou um livro sobre place branding, né? E o Diego foi aí por um outro caminho com aprendizagem organizacional, mas nessa levou um prêmio Jabuti. Então, dá para falar que o nosso grupo de professores aqui que vai falar é bastante seleto, né? Dito isso, mais uma vez aí bem-vindos a todos. A gente vai ter a apresentação, cada um vai falar um pouco e depois eu volto com as perguntas que vocês forem mandando. Então, peço que encaminhem as perguntas na aba que tem embaixo aí da tela, Q&A, né, Questions and Answers. Então, vocês podem colocar lá as perguntas, que eu vou lendo aqui e ao final a gente vai tocar nelas. Beleza? Com isso, passo a palavra ao nosso professor Marcos Machado. Manda ver. Obrigado, Andrés. Obrigado, Caio e Diego, por atender o nosso convite, por estarem aqui conosco hoje à noite. E eu vou fazer uma apresentaçãozinha, né? Tem um lado professor aqui, um modelinho, né, teórico de avaliação de marca-país, que eu acho que isso ajuda a inspirar um pouquinho a discussão e a conversa. Vou falar um pouquinho da minha percepção do momento, né? Mas sem ir muito fundo, porque depois a gente ainda vai ter o Caio e o Diego para falar um pouquinho sobre esse tema, tá? Deixa eu compartilhar a minha tela aqui para ver se tudo dá certo. A gente começa aí. Então, vamos lá, né? Vocês estão vendo a tela? Só para ter certeza? Beleza? Perfeito. Obrigado, né? Então, a ideia é falar um pouquinho, né, da pandemia, né? Quer dizer, está afetando o mundo, né? Um dos momentos marcantes da nossa geração. Ninguém há um ano atrás podia imaginar que isso ia acontecer.
e isso está mudando a vida das pessoas, das empresas, dos países, as relações de trabalho pessoais e internacionais, né? Então, o mundo vai sair diferente, de alguma maneira, depois dessa pandemia, né? E a ideia aqui é falar um pouquinho de como a marca Brasil deverá sair dessa pandemia à luz de tudo que está acontecendo, como o país, a sociedade, a política, os cidadãos estão lidando com isso, né? São nós 4 que estamos aqui hoje, né? O André já apresentou, eu, o Caio, o Diego e o próprio Andrés, que depois vai estar nos moderando a conversa. E aí vamos começar, né? Para falar de marca país, a gente tem que voltar um pouquinho no conceito de place branding, né? O place branding surgiu, né, alguns anos atrás, partindo do pressuposto de que lugares podiam ser tratados como marcas, né? Com algumas limitações óbvias, né? Porque a gente não tem o controle da gestão de um lugar, assim como temos de uma empresa, se nem uma empresa 100% controlável, um lugar menos ainda. Mas dá para fazer bastante coisa do ponto de vista de gestão, tentando transformar um lugar numa marca forte, né? E o que pode ser um lugar? Um lugar pode ser uma nação, um país, uma região, um estado, uma província, sul de Minas, né? Serra Gaúcha, Vale do Olá, Toscana, uma localidade, né? Enfim, né? Uma cidade, e uma região produtiva, né? Talvez os projetos mais conhecidos, os cases mais conhecidos de place branding tenham a ver com país e cidades, porque são, vamos dizer, locais mais fáceis de serem delimitados geograficamente, culturalmente, em termos de gestão. Mas a gente pode pensar no lugar até como a Rua Oscar Freire, tá? Mas a gente vai falar um pouco aqui de país, tá? E o que é o nation brand? É uma combinação de elementos que podem dotar uma nação, um país de significados, né? Procurando ressaltar a sua diferenciação, né? E a sua relevância cultural junto aos seus públicos de interesse. Esses públicos podem ser turistas, podem ser investidores, podem ser cidadãos de outros países, o mundo em geral. É basicamente disso que nós estamos falando, né? E eu trouxe só para inspirar aqui e começar a conversa, um dos modelos de avaliação de marca-país, talvez esse seja o modelo mais popular que exista. Por quê? Porque ele é um modelo que tem por trás dele, existe uma pesquisa que é realizada de 2 em 2 anos pelo criador desse modelo, em parceria com o Instituto de Pesquisa. O modelo foi criado por um professor e um consultor inglês, que é o Simon Einhold, né? E ele diz basicamente que, a partir de uma pesquisa global, que ele realiza de 2 em 2 anos, né, com base nesse modelo, ele criou um ranking de marca-país, as marcas-país mais valiosas, etc. E tal. E ele faz a avaliação de marca-país com base nesse modelo, baseado em 6 dimensões. Eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, que é com base na minha leitura de cada uma delas, que eu vou dar minha percepção do que eu acho, né, que vai ocorrer com a marca Brasil depois da pandemia, tá? Então, o que o Simon diz, né? Ele diz que uma marca país ela é forte, né, quando ela é forte em 6 dimensões: turismo, né, o quanto esse país é um lugar atrativo em termos de turismo, os produtos e marcas que são associadas com esse país, a governança, como esse país é visto politicamente pelo resto do mundo, tá? O quanto esse país é atrativo em termos de investimento e imigração, o legado cultural, a contribuição, né, que esse país traz para a cultura da humanidade, e as pessoas desse país, né? Eu vou já falar um pouquinho em detalhe sobre cada uma dessas dimensões, mas o que é interessante para aqueles que estão participando e que não estão tão familiarizados com o conceito entender, né? Para o leigo, para aquele que está de fora, marca país, no primeiro momento, é muito associada a turismo, né? A gente pensa, poxa, para onde eu vou, né? Que lugar legal de viajar, etc. e tal. Mas uma marca país, de fato, é forte, né? Com base nesse modelo, e eu gosto do modelo, embora ele não seja perfeito, mas ela, de fato, é forte quando ela é forte em 6 dimensões, né? Não adianta eu querer só passear no lugar, né? O quanto esse país é forte em termos de marca. E a pesquisa, né, que o Simon conduz, né, com base nesse modelo, né, o Nation Brand Index, de 2 em 2 anos, ela passa basicamente por avaliação dessas 6 dimensões. Só para vocês entenderem melhor, né? Quando a gente fala de turismo, quais são as subdimensões da dimensão turismo que são levadas em consideração, né, por quem faz a avaliação? As belezas naturais, né? Então, Foz do Iguaçu, Pantanal, Amazônia, né? Grand Canyon, né? A savana africana, monumentos, construções históricas, temos aí o Coliseu, a Torre Eiffel, o Cristo Redentor, a vida cultural daquele lugar, né? Nova York, né? Atrai muitos turistas pela vida cultural, Las Vegas, né? Enfim, Amsterdã. E a pergunta, são feitas algumas perguntas para avaliar o ranking de marca país, para a criação do ranking,
Mas, basicamente, as perguntas passam por uma grande dimensão para as pessoas, que é mais ou menos o seguinte: puxa, se amanhã você pudesse viajar para qualquer lugar do mundo e dinheiro não fosse o problema, para onde você iria? Tá? Então, marcas ou países que são muito bem ranqueados nessa avaliação. Tá? Grécia, Tailândia, tá? São países muito bem ranqueados nessa avaliação. Estados Unidos é um país bem ranqueado nessa avaliação, os países europeus, né? Só como, né, um pitaco aí para o pessoal, para os brasileiros, a gente tende a ser um pouco, quando eu apresento esses dados, a gente tende a ser um pouco otimista com relação à avaliação que o Brasil recebe no ranking do turismo. Via de regra, nós estamos no meio do ranking. Né? O ranking tem 50 países. Aí, às vezes, os brasileiros ficam decepcionados. Puxa, mas no meio? Nós não somos tão atrativos assim? Não, nós estamos no meio. Tem muito lugar bacana para ir. A Europa tem muita praia bacana no mundo, fora as brasileiras, e o Brasil é visto como um lugar perigoso. Né? Então, assim, existe uma questão que a gente tem que levar em consideração, que apesar dos atrativos que nós temos no turismo, existe um fator que freia, né, o interesse do turista internacional com relação ao Brasil, que é o risco. O Brasil é um país perigoso, né, ou é visto como perigoso, e de fato é. Né, há risco de assalto, assassinatos, essas coisas. Né? Eu diria que, né, depois da pandemia, nós vamos sair um pouco pior em relação a essa dimensão também, né? Porque há um novo risco que está sendo acrescentado, ainda que a pandemia passe, né? Mas como nós não estamos sendo vistos muito bem, né, na foto por conta da gestão da pandemia no campo saúde, eu acho que a gente tende a sair um pouquinho chamuscado também nessa dimensão. Tá? Existe uma outra dimensão, né, de avaliação de marca-país, que são os produtos e marcas associados àquele país. Né? Então, quando você pensa em Estados Unidos, né, o que você vem à sua cabeça? Né? O que saiu, né? O que foi criado, o que surgiu nos Estados Unidos que, de alguma forma, contribui, né, para uma melhor qualidade de vida, né, enfim, que está presente na nossa vida. Então, é uma dimensão na qual os Estados Unidos vai muito bem, os países europeus vão muito bem, os países de primeiro mundo, Japão, né? Então tem automóveis, Estados Unidos tem McDonald's, Hilton, Apple, etc., né? Ford, Disney, enfim. Né? É uma dimensão na qual o Brasil nunca foi bem avaliado, porque nós verdadeiramente não temos produtos globais, marcas globais fortemente associados ao Brasil. Né? Talvez a única marca global realmente associada ao Brasil é a Havaianas, que é muito bom, mas é muito pouco. Né? Essa é a realidade. Então, mesmo alguns produtos nos quais o Brasil é muito relevante, como o café, parece que a Colômbia tomou conta dessa associação mais forte, então a gente acaba não sendo muito forte nessa dimensão. Né? Então, a gente se magoa um pouquinho como cidadão quando vê o resultado da pesquisa, mas pensa, quem está lá na Índia ou quem está na China vê o Brasil tão longe, né? Assim, as nossas marcas, nossos produtos não chegam, né, como sendo percebidos, né, como brasileiros. Tem casos bacanas, né, como Sadia, no Oriente Médio, né, a Embraer, mas que também não é fortemente associada ao Brasil, mas, enfim, é muito pouco. Na governança, né, talvez esse é o tema que hoje gerasse mais discussão, as subdimensões avaliadas com governança são, né, a competência e a honestidade do governo do país, né, o respeito à liberdade e direitos individuais, a contribuição desse país para a paz mundial, respeito ao meio ambiente e contribuição que, de um modo geral, esse país traz para uma sociedade nacional, né, uma sociedade global, uma sociedade nacional e uma sociedade global mais justa e equilibrada. Né? Eu vou fazer dois comentários aqui, um pré-pandemia. Pré-pandemia, quando eu apresento esse slide numa aula, numa palestra, via de regra, os brasileiros dizem, mas aqui a gente está muito mal. Né? Na realidade, nem tanto. Né? Os brasileiros tendem a achar, quando vem o slide, que a gente está melhor no turismo do que de fato está, e pior na governança do que de fato está. Né? Porque nesse ranking, tudo bem, você tem lá a Suécia, a Suíça, né? A Alemanha, mas o mundo não é a Suécia, a Suíça e a Alemanha. A gente também tem países com dificuldades, né, de governança, com risco à democracia. Você tem Turquia, Irã, Israel, Síria, países envolvidos em guerra. E quando você olha o mundo como um todo, não adianta você pensar que o mundo é o Canadá, a Suíça, a Suécia ou a Finlândia. A gente fala, mas lá o primeiro-ministro vai para o trabalho de bicicleta. Tá? E no ranking, via de regra, nós estamos no meio do ranking. Tá? E eu acho que é uma posição relativamente justa, isso antes da pandemia. Eu tenho convicção de que a gente vai perder bastante por conta, né, da maneira, sem entrar no mérito se o Brasil está certo ou errado, né, mas da maneira como o mundo hoje vê a gestão da pandemia pelo Brasil, né, pelo governo brasileiro, etc. e tal. Né. Esse é um caso interessante, só como curiosidade para
para aqueles que estão assistindo, né? Hoje, quem lidera em governança é a Alemanha, e a gente não pode esquecer, né, que a Alemanha se reinventou, né, enquanto país. Hoje ela é vista, né, como o fiador, né, da União Europeia, e a gente não pode esquecer, né, do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial, tudo aquilo que aconteceu e como a Alemanha conseguiu reverter essa imagem, né? Um país que normalmente vinha bem nessa avaliação e perdeu muito nos últimos anos, os últimos 2 rankings, foi os Estados Unidos, porque na medida em que você tem um governo em que o presidente fala America First, né, o resto do mundo começa a ranquear, né, o país de uma forma um pouco menos, vamos dizer, valorizada. A quarta dimensão é investimento em imigração. Tem a ver com o interesse que as pessoas têm de mudar para aquele país, de ir para aquele país. Se fosse possível imigrar, se nós estamos falando de alguém que tem recurso, um investidor, alguém, né, que tem dinheiro, né, porque para essas pessoas não há fronteira, né, quem é rico ou quem tem dinheiro, ou quem tem como investir, mora onde quer, né, escolhe onde vai colocar o dinheiro. Então, a pergunta é, qual a sua intenção de migrar ou investir nesse país? Tem a ver com ambiente de negócios, tem a ver com condições de qualidade de vida para quem vai imigrar. Países como Estados Unidos, Alemanha são muito atrativos, a gente vê o interesse em imigração, né, para essas economias, né? E é interessante quando você olha no ranking, a Grécia vai muito bem no turismo, a Grécia vai muito bem em legado cultural, que é o que eu vou falar agora, mas não vai tão bem em investimento em imigração. Uma coisa é passar férias na Grécia, outra coisa é morar na Grécia, né? E o Brasil aí não ranqueia bem já há algum tempo, né? Nós deixamos de ser um país atrativo do ponto de vista da imigração e do investimento. Eu tenho a impressão, né, que, passada a pandemia, não vai mudar muita coisa aí, né? Eu acho que a gente tem lido algumas notícias na questão de meio ambiente, alguns investidores críticos em relação ao Brasil, com relação ao meio ambiente, mas eu estou separando o meio ambiente, a gestão de meio ambiente, da pandemia, né? É uma questão separada. E aí a gente tem o legado cultural, né, que é a contribuição desse país, né, quanto esse país é inspirador, promotor da evolução da sociedade indivíduo, tem a ver com os inventores, né, música clássica, os inventores, né, a música do país, o esporte, a filosofia, a psicologia, as festas populares, né, e aí nós também estamos do meio para trás, na história, né, falar, mas e o carnaval? Tem muita festa bacana no mundo fora o carnaval, gente, né, existe festa no México, existe festa na Ásia, existe o Novo Chinês, existe as touradas na Espanha. O carnaval é legal, né? Mas é mais um. Né? Quando você pensa na cultura, né? Você pensa em Grécia, você pensa em México, né? Nós temos a nossa contribuição. O Brasil não é irrelevante, definitivamente não é, mas, né, também não é historicamente não é visto como líder, né? A Europa, obviamente, aparece com muito destaque aí, né? Hoje, no esporte, nós não temos um ídolo que é uma unanimidade nem no Brasil, né? Em termos globais, menos ainda. Tá? E aí, por último, as pessoas, né? Que tem a ver com a hospitalidade do povo, interesse em ser amigo, perguntas que se faz, né? Na pesquisa de avaliação de marca-país com relação a essa dimensão, são perguntas basicamente como, né? Você seria amigo, né, de uma pessoa desse país? Gostaria de conhecer alguém desse país, se relacionar com esse país? Se é um empresário, você contrataria alguém desse país? Tá? E quando a gente pensa no histórico do ranking, né, do Nation Branding Index, essa é a dimensão em que consistentemente o Brasil vai acima da média. Tá? Então, se existe uma dimensão, não estamos no top 5 também, entre as 50, mas é a dimensão em que consistentemente a gente está bem. Então, de um modo geral, tá? Nós estamos no meio do ranking em turismo, no meio do ranking em governança, atrás em produtos e marcas, atrás em investimento em imigração, atrás em legado cultural e muito bem em pessoas. Né? Então, eu costumo brincar, às vezes a impressão que me dá é que o mundo está absolutamente convencido de que nós somos o povo mais feliz do mundo e a gente não desmente. Né? A gente não desmente, quando viaja a gente é simpático, a gente recebe bem o estrangeiro, isso aconteceu na Copa do Mundo, aconteceu nos Jogos Olímpicos, então existe essa percepção muito positiva com relação ao brasileiro. Tá? Eu tenho um pouco de dúvida de como nós vamos sair nessa dimensão depois da pandemia. Eu acho que não muito bem. Eu acho que um país dividido, né, um país em que as pessoas se agredem nas mídias sociais, de protesto, etc., eu acho que isso vai arranhar um pouquinho essa dimensão.
Recentemente eu dei uma entrevista sobre o assunto Marca País, né, para Zero Hora, que é né, de Porto Alegre, e o jornalista ele foi entrevistar o Simon também. Depois que eu li a entrevista, a reportagem publicada, fui ver lá o que tinha saído, né, o que eu tinha dito, etc. E tal, a matéria está muito boa. Tem uma declaração do Simon, que é o responsável por esse modelo e por esse ranking. Ele diz: eu acho que o mundo vai ver o brasileiro como mais triste. E a percepção de um estrangeiro que trabalha com o tema e que mora em Londres. Né? Então, assim, pode ser que a gente saia um pouco arranhado. Né? Então, basicamente, né, era isso que eu tinha, né, para começar. E aí eu queria passar a palavra para o Caio, né? E depois, ao final, eu volto aí, conforme as perguntas aparecerem, eu volto para opinar um pouquinho mais. Tá bom? Caio, a palavra está com você agora. Obrigado, viu? Então vamos lá, gente. Vamos colocar um pouco de pimenta nessa história. Como eu sabia que o Marcos ia falar do Simon, que é meio inevitável, já que foi ele que inventou o termo Nation Brand lá no meio dos anos 90, eu trouxe uma rápida apresentação, muito rápida, para a gente discutir outros aspectos relacionados ao Place Branding e ao Nation Branding. Então eu vou compartilhar com vocês a minha tela aqui rapidamente. Todos vêm? Então vamos lá. Eu acho que uma coisa importante que o Marcos falou, das várias, é essa ideia da relação de Nation Branding e Place Branding. Né? O termo começa como Nation Branding lá atrás, quando o Simon entende que a gente se relaciona com os países da mesma forma que a gente se relaciona com as marcas de consumo. Né? Claro que isso mudou ao longo do tempo, a gente entende hoje a complexidade infinitamente maior de se lidar com uma marca alugada e com uma marca de consumo, por vários aspectos, ou por vários motivos, e esse termo acabou se transformando ao longo do tempo, e hoje a gente fala em place branding como o conceito guarda-chuva, onde estão pendurados, por exemplo, city branding, nation branding, country image, e muitas vezes até a própria public diplomacy. Né? Então, o place branding acaba se tornando essa ideia guarda-chuva, que meio que tira de uma questão territorial e de escala o lugar e passa para uma questão mais conceitual. Eu queria trazer uma coisa, o Marcos falou bastante, está lá no índice do Simon, né, no hexágono, mas existe uma visão compartilhada internacionalmente, um ponto de vista compartilhado internacionalmente, que Nation Branding e Place Branding tratam-se exclusivamente de percepção. E é aí que eu começo a discordar radicalmente da visão de muitos acadêmicos, inclusive muitas vezes com a do próprio Simon, que imagina que pensar em marca-lugar é pensar em percepção e imagem e como aquele lugar é visto no cenário internacional. O próprio não é o próprio hexágono, daí fala de pessoas, ele está falando de pessoas do ponto de vista externo. E para mim o place brand, antes de mais nada, ele começa do ponto de vista interno, dependendo da escala que for. Então tem esse texto que a gente coloca lá, está plotado gigante no escritório, que é tudo sempre sobre pessoas, né? Se a gente fosse usar o hexágono como ponto de partida, certamente, no meu ponto de vista, o people seria o ponto mais importante de todos, só que antes de olhar para a percepção externa, você quer ser amigo de algum brasileiro, como que o brasileiro se sente enquanto brasileiro? Né? Existe uma máxima compartilhada internacionalmente, que vale muito para o turismo, que é que uma cidade só é boa, ou que um lugar só é bom para o turista, se for bom para o visitante. Né? Então, eu acho que a gente precisa trazer para a discussão a necessidade de se trabalhar ou de se pensar as pessoas do lugar, a qualidade de vida das pessoas daquele lugar, o senso de pertencimento, o índice de orgulho, felicidade, todas essas coisas que hoje são... antigamente, quando eu falava de índice de felicidade, achavam que eu abraçava a árvore, que eu era hippie. Né? Agora, a ciência da felicidade ajudou bastante a metrificar e a entender, com um ponto de vista um pouco mais científico, como essa nossa relação de bem-estar, de qualidade de vida em relação aos lugares. Então, acho que esse é um ponto que eu queria trazer, porque eu sabia que essa seria um ponto de comparação importante. Eu queria também definir como que a gente vê Place Brand, como que eu vejo Place Brand, é o subtítulo do meu primeiro livro, continuo trabalhando dessa mesma visão, e aí a gente pode explodir para o Nation Brand. Então, para mim, tem 3 questões importantes, que é vocação,
identidade e fortalecimento. Né? Então, assim, o Marcos também falou bastante disso, muita gente pensa em turismo. Turismo é uma vertente possível. Muitos lugares não têm nenhuma vocação turística ou tem pouca vocação turística. Né? Então, quando a gente fala de nation branding, place branding ou qualquer branding de lugar, a gente deveria entender profundamente identidades e vocações para, a partir daí, criar verticais de desenvolvimento que sejam de fato eficientes e de fato conectadas com a realidade, o que se pode prometer, o que se pode entregar daquele lugar, daquele país, daquela cidade. Tá? E acho que tem uma coisa que é importante, e aí por isso que eu trabalho historicamente aí com processos de engajamento comunitário, colaboração e cocriação. No meu ponto de vista, a gente não consegue fazer place branding, nation branding, qualquer branding, inclusive o corporate branding, sem a gente não envolver as pessoas. Acho que é muito importante, às vezes a gente pode olhar para as métricas, para o próprio GfK Anholtz lá, que é o Nation Branding Index e tal, e achar aquilo tudo muito duro, porque de fato é muito duro. Né? Tem muito a ver com a percepção e tem muito pouco sentimento das pessoas que estão envolvidas nesse processo. Eu acho que isso é uma coisa que o Nation Branding e o City Branding, principalmente, estão começando a entender, estão começando a dar mais valor, olhar com mais carinho para as questões que envolvam as pessoas no processo. Né? Então, eu venho de uma vertente onde entende o place branding, independente da escala, necessariamente bottom-up. Né? Cada vez mais bottom-up. Né? Isso é uma coisa essa questão da qualidade de vida no lugar é tão importante que tem até outro índice do próprio Simon, né? Que é o Good Country Index, que surgiu o Good Country Index, depois virou o Good Country, que era uma iniciativa de um país digital, né? Um país onde a gente exerceria boas práticas para, digamos, não convencer, mas influenciar positivamente outros países. Eu fui cidadão, eu tinha passaporte desse lugar aí, mas foi um projeto que acabou não dando certo. Depois de um ano e pouco, eles desistiram, mas a ideia era essa, era cada vez mais entender que nossa percepção de um país, de um lugar, é resultado daquilo que aquele lugar faz de fato, das ações, e mais do que das ações positivas daquele lugar, independente da escala. Acho que isso é uma coisa bastante importante também. Pode parecer algumas vezes que place branding, nation branding é única e exclusivamente uma questão de narrativa, e não é. No meu segundo livro, o Robert Govers, que é um grande consultor internacional de place branding, eu acabei de fazer a versão brasileira, com um capítulo que fala sobre o Brasil, inclusive. A gente fala bastante sobre isso, né? Qual é a relação de narrativa com as ações, com a atitude, qual é a relação da imaginação, da imagem percebida e como isso cada vez mais deveria ser reflexo de uma identidade, de uma vocação, e os países e os lugares que fazem isso de forma alinhada acabam tendo uma grande vantagem competitiva em relação aos países e lugares que fazem isso de uma forma mais aleatória ou mais gratuita. Tá? E aí, para terminar, eu falei que era rápido, embora eu fale muito, eu trouxe 2 slides. A gente soltou no meio da pandemia, a gente queria entender qual que era a perspectiva, o futuro dos lugares, essa perspectiva de incertezas com a pandemia. Então, mais ou menos no meio do caminho ali, com 45 dias mais ou menos de pandemia, a gente soltou esse reporte, um reporte gratuito, qualquer um pode baixar, que é bastante completo, bastante grande, na verdade. Daí, claro, muita coisa já mudou. E eu queria trazer, ele tem vários key takeaways, mas eu queria trazer um que eu acho que tinha bastante a ver com a nossa discussão de hoje, que é essencial na discussão de nation branding, que é a relação entre regionalismo e globalismo. Será que seremos mais globais? Será que seremos mais regionais? A gente vê o novo localismo aparecendo na mesma medida que surge o novo populismo nacionalista. Então, como que a gente vai sair disso? Acho que esse é um dos desafios. Claro, ninguém tem não dá para ter a certeza de para onde que se vai ainda, mas acho que essa é uma das questões importantes que vão pautar, em grande parte, a relação principalmente de nation branding e de public diplomacy, né? Diplomacia pública. Eu acho que entender isso, essa é uma questão que se apresenta como essencial nessa discussão pós-pandemia. E eu termino com 2 conceitos que, para mim, são conceitos-chave que eu levei, que eu aprendi, se eu posso dizer isso, durante todas as discussões do período de pandemia, que são 2 conceitos que vêm sendo discutidos mundialmente,
mas que, como tudo nessa pandemia, foram acelerados e a gente passa a ter uma relação muito mais próxima, coisa que a gente tinha até pouco tempo atrás, embora não seja grande novidade, alguns países, algumas cidades, alguns lugares já estão trabalhando nesse sentido há algum tempo, mas agora se tornou um fato pouco discutível e uma questão muito mais de adaptação, que é a desterritorialização e a desmaterialização. A desmaterialização das relações de trabalho, das relações de produção, da própria relação do turismo, a nossa relação com a cidade, da nossa performance, do nosso percurso em relação ao ambiente urbano, à urbe, à cidade, aos países, e a desterritorialização na medida que onde eu estou importa menos, porque eu estou trancado em casa, eu posso estar trancado em casa em Tóquio, trancado em casa em Roraima, eu vou ter muito pouca diferença da minha relação com a cidade, já que vai chegar correio, eu vou poder receber pela internet as mesmas coisas. E outra coisa que é importante é que, de uma hora para outra, as pessoas foram proibidas ou impedidas de se deslocar pelo mundo. E alguns lugares do mundo já vinham num processo muito inteligente de desterritorializar e levar a experiência. Já que as pessoas não podem vir aqui, eu vou levar a experiência do meu lugar até as pessoas. E a gente tem casos muito interessantes, muito inteligentes, alguns antes da pandemia e alguns durante a pandemia, que estão trazendo essa discussão da desterritorialização para o patamar como a gente nunca viu antes no Nation Branding e no City Branding ou no Place Branding em geral. Tá, então, eu queria trazer essas três questões, né, esses dois conceitos, desterritorialização e desmaterialização, e a ideia do novo globalismo do novo localismo, desculpa, em relação ao populismo nacionalista. Eu acho que são três temas que estão quicando aí nesse momento de pandemia e que vão precisar de uma reflexão, de uma discussão. Me parece que esse é o caminho para onde a discussão internacional do Place Branding vai caminhar, como já está caminhando desde que começou essa maluquice toda. Tá, então, aqui, contato, aquelas coisas, depois vai ficar aí gravado. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser entrar em contato, é um prazer, porque é o que eu faço. Meu trabalho é fazer marcas lugar e falar sobre isso, escrever sobre isso, como eu já falei para vocês. Eu vou interromper o compartilhamento para voltar a vê-los aqui na minha telinha. É isso, eu falei que ia ser rápido. Obrigado, Caio. Diego, acho que está com você já. Você vê só se o seu microfone não está mudo, por favor. Sim. Muito obrigado ao Andrés, ao Marcos e ao Caio, principalmente a vocês que nos dão a honra dessa presença aqui assistindo a esse webinar Brasil Adentro. É sempre muito bom escutar o Marcos, sempre muito bom escutar o Caio, eu sempre aprendo com vocês. E eu vou tentar trazer aqui, como disse o Caio, algumas, que ele falou que ia colocar um pouco de pimenta na leitura do modelo do Marcos. Eu vou trazer aqui também uma perspectiva e mais provocações para a gente até poder fazer um debate entre a gente com todos aqui que nos assistem, da perspectiva principalmente da estratégia de negócios e no âmbito também da política, do papel, pelo menos, das esferas governamentais nessas construções. Eu acho que tanto o modelo das 6 dimensões quanto a fala do Caio, eu me alinho muito o seguinte, eu concordo muito com o Caio de que não se trata apenas de percepção e que as pessoas são fundamentais e essa história começa, utilizando aqui o termo do Caio, internamente, para depois a gente projetar isso e como as pessoas vão perceber isso em outras localidades. Eu acho que existe uma questão que às vezes passa desapercebida, que a gente acha, principalmente quando falamos aí nesse grande guarda-chuva do Place Branding, e a gente vai colocar a imagem de país, ou marca de país, ou da própria cidade, que nós estamos falando fundamentalmente de uma questão de competências. E de competências de saber construir essas imagens e, acima de tudo, gerenciá-las. Essa é a perspectiva que eu tenho, e aqui colocando um pouco da experiência, principalmente, é uma alegria muito grande estar aqui no MBA de Marketing da FIA. A FIA é uma casa queridíssima e eu tenho oportunidade aqui já há uma década de liderar alguns projetos de consultoria com a FIA, principalmente com governos. E esse tema do Place Branding sempre é um tema que a gente trabalhou. Então, por exemplo, agora a FIA tem conduzido um trabalho, por exemplo, com a Secretaria de Estado de Turismo aqui de São Paulo, e a gente tem essas reflexões.
além também de trabalhos com a Apex Brasil, para a gente pensar um pouco a inserção internacional brasileira. Então, eu vou tentar trazer algumas provocações nessa agenda, tentando casar um pouco com a fala do Caio, que eu me alinho, e também com o modelo, que é um modelo já consolidado, que o professor Marcos muito bem apresentou de maneira bem sintética. Eu entendo que nós temos camadas importantes que devem ser consideradas nesse tema. E aí eu vou tentar trazer também o contexto da pandemia. Primeiro, quando a gente fala de país, a gente tem que contextualizar o país. E no caso brasileiro, nós não temos apenas um país de dimensão continental, mas nós estamos falando de uma república federativa, que nós temos o quê? Os estados, que são unidades da federação, que formam regiões, que têm complexidades totalmente diferentes. Se a gente já pegar e rodar as 6 dimensões, a gente pode ver, entre aspas, national brands diferentes. Então, eu já tenho um desafio. Como é que eu penso a conformação disso no âmbito país, no âmbito estado, no âmbito município? Obviamente que eu preciso ter uma articulação a partir das verticais vocacionadas dentro desse país. E depois tem uma lição de casa do setor privado. E aí nós temos 2 dimensões dos setores privados. Aí eu estou falando de agro, de indústria e de serviço. Nós temos a dimensão do setor e a dimensão daquela empresa, que ela pode, em maior ou menor grau, se vincular ao seu setor, e esse setor, em maior ou menor grau, à sua região, ao seu país. Esse é o grande desafio, porque eu gostei muito, Caio, da sua fala, porque quando a gente fala que é uma percepção do estrangeiro sobre a gente, é como se a gente não tivesse o controle disso. As pessoas percebem a gente a partir de quem nós somos. E como se a gente não tivesse que parar para pensar quem somos e, a partir do que somos, como desenvolver competências de construir essas marcas e gerenciar essas marcas de maneira articulada. Inclusive, tive a grande honra de ter uma coautoria de um artigo na própria Journal na Public Diplomacy com o professor Marcos Machado, em que a gente fez justamente esse estudo da como a marca Brasil, percebida na Colômbia, versus uma marca setorial do Brasil, da indústria de máquinas, também é percebida, e como articulam essas 2 marcas. Porque se a gente for aqui para o senso comum de que o Brasil é visto, eu estou no senso comum, o Brasil é samba, o Brasil é carnaval, o Brasil é criatividade, o Brasil é bagunça, o Brasil é festeiro, o Brasil é hospedeiro, mas o Brasil não é tecnológico, o Brasil não é nada disso. Como é que eu puxo a internacionalização de uma indústria de máquinas, intensiva em tecnologia, bens de capital, com essa associação? E a gente viu que isso é possível em nossa pesquisa no survey que a gente fez na Colômbia, justamente quando você tem uma construção de uma marca setorial a partir de vantagens competitivas reveladas por esse setor para aquele destino, em que você traz o national brand, o que te interessa para aquele posicionamento industrial. Então, saber com isso é o grande desafio que eu acho que o Brasil ainda não conseguiu superar. E aí, pegando um pouco da fala do Marcos e do Caio, o Brasil ele tem um viés cognitivo nessa área de national brand que é impressionante como a gente sobrevaloriza quem nós somos, né? Então, o Brasil se acha uma potência turística, o Brasil é uma potência turística ainda não explorada, porque a gente está muito aquém do nosso potencial. E aí a questão, por que estamos aquém do nosso potencial? Será que essas competências, como o Caio falou, de olhar para as pessoas, fazer as verticais vocacionais e construir isso de maneira articulada, a gente não está conseguindo fazer? Esse é o primeiro ponto. Vou dar um exemplo, só pegando o que o Marcos citou também, e do Caio das pessoas. Vamos pensar Paris. Me veio Paris imediatamente, porque eu não sei, mas a percepção que se tem de muitos daqueles que viajam a Paris, que o francês é um povo que não gosta muito de turista. Mas quando você olha os indicadores turísticos da cidade, Paris é uma potência. Aliás, eu convido você que é da área, que está agora assistindo esse webinar, que você jogue aí no seu Google o plano turístico da cidade de Paris. O mote do plano é a Seamless City, a cidade perfeita. E vocês vão observar que eles constroem essa visão que eles querem que o mundo tenha de Paris. Gente, isso é planejamento, isso é marketing, isso é construção. Isso é pegar a cidade de Paris,
olhar suas identidades, olhar sua história e transformar isso, de fato, numa estratégia de place branding com uma gestão bem feita disso. Apesar dessa visão na dimensão das pessoas, que também é um senso comum. Esse ponto ele é até interessante, porque eu pergunto para vocês, será que o próprio Brasil se entende? Que nem nessa parte dos negócios internacionais. A gente diz muito, o Brasil vende muito, as pessoas querem o Brasil. Quem disse isso? E elas querem o que do Brasil? Se a gente pegar essa tendência contemporânea de customização, que pela transformação digital também diminuiu muito a simetria de informação entre o consumidor e o ofertante, o ponto é o seguinte, ele vai ter informação de você. Será que essa percepção, a gente tem que entender que é só uma percepção ou a gente tem que construir e fazer uma gestão estratégica disso? O próprio Marcos citou a Embraer. Eu já tive caso, viu, Marcos, que eu estava aqui na área de negócios internacionais, que tinha em rodadas de negócios em que a Embraer estava, que a Embraer teve que apresentar a sua nacionalidade, porque ela não estava vinculada ao país de origem, como você muito bem colocou. A Havaianas, ela consegue, porque faz sentido para a Havaianas trazer essa percepção mais geral, mas isso não é uma régua, não é um flat. Nós precisamos, de fato, incorporar que para o Brasil ser uma potência econômica, seja pelo viés do turismo, seja pelo viés de serviços, indústria e agro, a gente precisa desenvolver essas competências. O caso do café colombiano, que o Marcos citou também, é caso clássico. Como é que a maior potência cafeeira do mundo não tem uma criação de valor na imagem, no posicionamento que a Colômbia tem? Isso tudo, se você for até a Colômbia e ver o que eles estão fazendo lá, é justamente o que o Caio faz. Então, esse ponto ele é importante porque eu acho que às vezes a gente fica discutindo o place branding como se isso fosse uma coisa exógena e não endógena construída. E aqui eu estou extremamente alinhado com o Caio. E aí, até para terminar as provocações com a pandemia, é o seguinte. A pandemia ela é avassaladora em termos humanos, com as mortes, as contaminações, as internações, e também econômicas, que, aliás, são indissociáveis. A questão é como a gente vai se posicionar. Que o mundo vai sair diferente, fato. Eu já não gosto também nem mais do clichê do novo normal, né? Que o novo normal virou outra muleta também utilizada por ele. Mas é o seguinte, nós temos que construir uma realidade. Quem só está olhando para frente, mas preocupado com o retrovisor, como se o mundo fosse voltar e eu ia recuperar o que eu tinha antes, vai cometer um equívoco gigantesco. Eu acho que é o momento de construir novas frentes. É o momento de construir novas concepções, construir novos place brandings, novos national brandings. E aqui eu desafio o seguinte, qual é o que o país vai? Obviamente que existe uma política externa, como o Caio falou, do public diplomacy, existe algumas questões de percepção de outras origens, mas nós também temos, e às vezes de maneira equivocada. Veja o caso da Suécia. Muito se falou da Suécia aqui, a Suécia não fez o distanciamento, etc. e tal, da maneira que outros países, então vou seguir a Suécia. Mas se você vai para os países nórdicos, a imagem da Suécia está muito complicada nos países nórdicos, porque ela tem sido um problema na região. Então, essas percepções, quando você vai para uma primeira análise mais empírica, elas não se sustentam. Como contornar isso? Então, acho que nós precisamos ampliar esse debate. Nós precisamos trazer as pessoas que estão trabalhando em marketing nas empresas para que elas desenvolvam competências de pensar além da sua oferta e vincular isso a uma construção de place branding, articulando todos os atores. Agora, nós temos um desafio, que eu também vou concordar com o Caio. Um storytelling, uma narrativa, é um evento que eu construo a partir de fatos. Se eu não tenho fatos que sustentam a narrativa, eu posso ter o melhor storytelling encapsulado do marketing do mundo. Isso não segura no primeiro vendaval. Então, o que acontece? Nós temos que, de fato, olhar primeiro para a gente, entender quem somos, o que queremos e desenvolver essas competências para criar o lugar. Então, eu não sou pessimista ainda com relação à pandemia e o place branding, porque eu acho que é possível a gente construir e gerenciar. Eu estou pessimista se a gente não está demorando para perceber isso. E esse é o meu desafio que eu coloco aí para a gente debater.
Perfeito, Diego. Acho que nossos palestrantes aqui conseguiram colocar aí várias questões e mostrar muito claramente o quão complexo é gerenciar essa imagem, porque a gente sai de uma imagem que pode ser de um bairro, com uma Liberdade aqui em São Paulo, para uma região, para uma cidade, para o estado, para o próprio Brasil, né? Então, é uma coisa muito complexa de ser gerenciada de forma unificada, né? Então, acho que é um desafio muito grande aí. Eu queria começar fazendo uma pergunta aqui, né, no sentido que a gente entende que a questão dos turistas, né, agora está bastante prejudicada, porque tem as restrições de viagem, pandemia, etc. De certa forma, o comportamento do Brasil, né, e dos Estados Unidos, ele se diferencia do comportamento dos outros países com relação ao trato com a pandemia. Então, a minha pergunta para vocês é: de que forma vocês acham que essa diferença do comportamento desses dois países em relação ao resto do mundo vai impactar a imagem do Brasil, e de que forma que isso vai impactar a imagem dos produtos brasileiros? Será que as marcas nacionais vão ter problemas no futuro por causa do que está acontecendo hoje? Aí fica aberto para quem quiser. Quer começar, Diego? Se quiser rodar pela ordem, eu posso começar, mas se quiser rodar pela ordem, quer começar, Marcos? Eu queria que alguém liberasse minha câmera aqui, porque eu não estou conseguindo. Eu estou querendo aparecer. Eu também estou travado aqui. Então, eu já vou aproveitar que eu estou com a câmera aberta, então eu vou responder. Começa você aí. André, é o seguinte. Eu vou dar minha visão, e aqui é uma provocação para vocês que nos assistem da perspectiva estratégica. Quando a gente fala de política externa, principalmente nas relações internacionais, existe uma dimensão que o Nai já desenvolveu lá atrás, do soft power. Eu acho que quando você tem vamos pegar, no nosso caso, um governo federal com uma boa estratégia alinhada com os estados e municípios, fazendo as verticais vocacionais, a gente consegue fazer uma boa construção de imagem pela nossa política externa. Eu vou dar um exemplo muito simples. Peguem o Peru. País bem menor que o Brasil, e um país que conseguiu se inserir internacionalmente, que, aliás, eu já trabalho esse conceito nas relações internacionais, que é uma brincadeira que a gente fez, mas funcionou e está sendo utilizado, da gastrodiplomacia. O Peru, ele conseguiu se posicionar internacionalmente por meio da sua gastronomia. Isso é um trabalho articulado do governo com o setor privado. Você vai pegar Michelin, você vai pegar o Ceviche, olha o que eles fizeram. Olha o Brasil. Nós temos toda essa riqueza gastronômica regionalizada. Você pega a Minas, você pega o trabalho que o Atala tende a fazer na região norte. Mesmo assim, o Brasil não é essa potência gastronômica. Ele é nos serviços, na cidade de São Paulo, principalmente, mas não como uma inserção de um national brand gastronômico. Então, esse é o primeiro ponto. Onde eu quero chegar? Nós provavelmente teremos problema, tendo em vista a pandemia, a imagem que nós estamos tendo. E também vou usar o termo, não estou falando se o governo federal está certo ou está errado, mas é evidente que existe um conflito entre as prefeituras, os estados e a federação, e a União. E esse bater de cabeça, com cada um falando uma coisa e cada um jogando contra o outro, inclusive numa guerra de números, o ministério fala um número, o outro fala, então, isso prejudica. Não vou negar que isso prejudica. Agora, se você está numa empresa, o desafio que eu falo é o seguinte, pegando só deixa que o André falou dos produtos brasileiros. Como a empresa, na sua oferta, navega nesse contexto? Então, por exemplo, citando o que o professor Marcos também colocou, existe um problema que a União Europeia, inclusive alguns países, vão utilizar a questão do desmatamento brasileiro para boicotar o acordo Mercosul-União Europeia. Isso é possível? Isso é possível. Agora, eu posso ter uma frente setorial industrial que diz o nosso setor tem apoiado, o nosso setor é diferente, e você tenta se posicionar como setor ou como empresa. Inclusive, algumas empresas utilizam até o marketing de causa para isso. O que eu estou falando é o seguinte, nós não podemos, simplesmente como negócio, cruzar os braços e deixar com que essa imagem que se deteriora, a gente fique de maneira passiva. Nós temos que nos posicionar como empresas para tentar contornar e, via entidades setoriais, tentar pressionar
por meio de relações governamentais, o governo... Gente, nós precisamos articular aqui. Por isso que eu falo, o grande problema, no meu entendimento, eu já vou passar a palavra para o Caio e para o Marcos, é quem vai entrar primeiro, acho que o Marcos já ligou a câmera. O grande problema que eu acho é que não é que o mundo percebe o Brasil como um problema. É o Brasil que não consegue se posicionar. O problema está com a gente. Voltando no Caio, o problema começa nas pessoas e nós temos um problema nosso. Ou a gente resolve o Brasil como Brasil, ou não há quem compra o Brasil. Então, as pessoas não compram o Brasil porque elas não gostam do Brasil. É que a gente não consegue se posicionar como o Brasil. Essa é a minha provocação. Eu vou deixar o Caio falar, porque eu vou depois fazer um gancho com outro tema que foge um pouquinho, mas Caio, pode comentar e depois eu comento. Então vamos lá. Eu acho que o Diego está certo. Eu acho que cada vez mais eu vejo o poder público como um ente facilitador e não um ente promotor. Ele não tem nem vontade e talvez nem capacidade de lidar com essas questões complexas como as marcas do lugar. Mas ao mesmo tempo eu entendo que tem um impacto gigantesco da marca país nas marcas do país, né? Como o Marcos falou no começo, a gente tem uma marca de performance global que é Havaianas e que se chama Havaianas, não brasileiras ou cariocas, ela se chama Havaianas. E a marca brasileira de maior performance global, quer dizer, nós estamos lascados. Né? Inspirada no desenho de uma sandália de palha de arroz do Japão do século XIX. Pois é. Então, assim, vocês estão bastante educados e polidos, mas eu vou ser um pouquinho bom, eu normalmente sou um pouco mais bocudo mesmo. Então, assim, eu acho que a gente está lascado, sim. Eu acho que o governo federal tem isso na conta dele, sim. Quando a gente faz a gestão do meio ambiente, todas as ações que foram feitas, desde a demissão do responsável do INPE, lá com aquela história da transparência, a gente está indo numa contramão. A reputação hoje dos países, dos lugares, está muito também relacionada, sempre foi, mas agora isso é muito mais fácil de ser verificado com transparência. Né? E a gente sistematicamente vem jogando a transparência por água abaixo. Então, jogou a transparência na questão do desmatamento, jogou a transparência de novo, quando a gente acha que basta não falar quantos morreram, que as mortes vão parar, e tudo isso nos leva a ter o fim do Fundo Amazônia, leva a ter as empresas que começam a pensar se vão colocar dinheiro aqui ou não, porque as empresas verdes, os fundos verdes, são hoje as pessoas que talvez tenham grande influência para onde colocar o seu próprio dinheiro. E a gente acabou de ser eleito a pior liderança durante a gestão da pandemia. Quer dizer, estamos nos alinhando, por um lado, com os Estados Unidos, que faz outro péssimo trabalho, e por outro lado, com o Turcomenistão. Quer dizer, olha com o que a gente está, olha com a Bielorrússia, quer dizer, olha com o que a gente está colado. Né? Quer dizer, não faz. A gente está num momento, no meu ponto de vista, de bastante desgaste. Eu acho, sinceramente, eu concordo com o Diego, que eu não vejo esse governo federal, por exemplo, com vontade, com capacidade de fazer alguma coisa que de fato mude esse cenário. Né? Acabou de ser uma notícia ontem ou anteontem, que eles pediram liberação de 325 milhões de reais para dobrar a verba de publicidade, para mudar a percepção do país em relação ao mundo. Está de brincadeira. Né? Vai falar o quê? Falar que a gente é amigo do meio ambiente é a mesma coisa que falar que o Trump está alinhado com a imigração ou que o Erdogan está preocupado com os direitos humanos. Alguém acredita? Não, né? Eu vi o Guga Chakra falar isso ontem. Falei, cara, é isso. Né? Você quer enganar quem? Não dá mais para enganar as pessoas. Então, talvez, me parece, Diego, Marcos, Andrés, que realmente a gente tem um trabalho que talvez seja muito mais árduo do que ele poderia ser, mas é um trabalho de verdade, a iniciativa privada, os grupos setoriais se organizarem para começar, de alguma maneira, a trazer esses pontos para a discussão, para promover uma reflexão sobre isso, porque eles vão ser profundamente impactados de forma negativa se a gente continuar nessa esteira que vem se mostrando até agora. Porque sai um problema, entra outro problema, sai outro problema, entra outro problema. A gente veio do meio ambiente, teve a pandemia, não sabe para onde que se vai agora.
Então, quer dizer, a gente tem, eu acho que, assim, respondendo a pergunta-chave da nossa conversa, eu acho que a pandemia nos impacta negativamente de forma profunda. A ponto, Diego, você falou uma coisa que eu gosto muito, que assim, o nosso soft power está indo para o vinagre. Tá? A gente não é mais visto internacionalmente, ou parece, por tudo que tem sido feito e escrito, como um país hospitaleiro, permissivo, inclusivo. Não é. Né? Declaração atrás de declaração não mostra que somos o oposto, ou que grande parte do Brasil é o oposto, e essa grande parte barulhenta acaba impactando negativamente a percepção. Ou seja, eu acho que a gente tem um soft power que foi para o vinagre e um hard power que foi mais para o vinagre ainda. Ou seja, estamos lascados, resumindo. Bom, Caio, você não foi bocudo, você foi contundente apenas no seu ponto de vista, né? Eu diria o seguinte, eu vou emendar no teu comentário, talvez não com tanta contundência, né? Vou tentar até fazer um gancho lá com o modelo do Simon, que é o que eu trouxe, embora ele tenha suas limitações, e eu concordo com o teu ponto, né? Primeiro, onde eu concordo? Sim, a gente vai sair pior, né? Eu acho que acabar com uma marca país, né? A gente vê, quando eu vejo o que aconteceu com a Alemanha, o que a Alemanha é hoje, calma, né? A gente teve o Holocausto, então, assim, tem saída. É claro que a gente fica chateado, quem trabalha com o tema, que a gente sabe o que dá para fazer certo e o que dá para fazer errado. Quando você vê coisas erradas sendo feitas consistentemente, você se incomoda bastante, né? Mas, enfim, né? Eu acho que tem saída sim, né? A Alemanha reverteu, o Brasil tem seus pontos fortes, etc. Eu não acho que é o fim do mundo, mas o momento não é bom. Definitivamente não é bom, a gente tem que reconhecer isso, né? Esse é o primeiro ponto, né? Falando de produtos brasileiros, de marcas brasileiras, né, existe um conceito, né, que é o tal do conceito efeito país de origem, né? Então, o país é uma marca. Então, você colocar Made in Brasil, Made in Paraguai, Made in China, Made in... diz alguma coisa. Made in Italy, na Itália entrega design, etc. O Brasil sempre entregou uma coisa ligada àquela dimensão das nossas pessoas, a alegria. Por isso, dizer que é brasileiro sempre ajudou a Havaianas, né? E nunca ajudou a Embraer. Portanto, a Embraer, na minha tese, foi um dos cases que eu estudei. A Embraer, ela se definia como uma empresa global com sede no Brasil, né, etc. Tal, né? Então, ela se afastava um pouco, né, do Brasil, porque não ajuda a dizer que é brasileiro, né, para vender avião, para vender equipamento médico odontológico, etc. e tal, né? Eu acho que a gente, enquanto efeito país de origem, a gente sai um pouco pior, até para a própria Havaianas, né? Porque você está associado à morte e à doença, não é exatamente alguma coisa que interessa a Havaianas. Então, acho que a gente sai um pouco pior do que entrou, não sai tão lá no fundo do poço, porque a gente nunca teve tão bem assim, né? Certamente naquela dimensão de governança, enfim, a gente sai pior do que entrou. Agora, a gente também tem que levar em conta, né, que o mundo lá fora não presta tanta atenção no Brasil como às vezes a gente pensa que presta, né? Então, olha meio de longe, tá meio bagunçado lá, né, etc. Tal. Eu acho que a gente sai pior, né, do que entrou definitivamente. Então, esses são os pontos que eu queria reiterar, tá? E era basicamente isso. Sim, teve um outro ponto que você falou, poxa, a gente não vejo nesse governo condição. Eu acho para ser justo, né, ou não ser, né, eu acho que eu não vi nunca em nenhum governo brasileiro essa capacidade e esse entrosamento. De fato... Certamente. Não é esse, né? Enfim, a gente tem algumas ações que talvez estejam potencializando efeitos negativos que nos incomoda bastante, como é esse que está no poder, a gente acaba falando desse. Mas se eu estivesse fazendo um webinar há 5 anos atrás, eu também teria críticas a quem estava no governo há 5 anos atrás, para ser bastante justo, né? Ou não ser injusto só com quem está no poder nesse momento. E sim, claro, que propaganda não vai resolver nada. Assim, é o último gancho, né? Quando a gente fala de uma marca, de um chocolate, se o chocolate é ruim, se você não mudar o seu chocolate, a propaganda não vai resolver. Então, isso não vai acontecer... vai acontecer menos ainda, né, com uma marca país, né? Quer dizer, então pode até resolver, né, Marcos, mas não por muito tempo, quer dizer, vai enganar as pessoas por algum tempo e depois vai voltar a ser pior do que era. Eu diria que usar esse dinheiro, né, num fundo de proteção à floresta amazônica vai fazer melhor para a marca país do que talvez, né, você fazer uma propaganda qualquer nessa direção. Andrés, voltar a bola para você. Deixa eu só complementar aqui, que eu acho que esse é o ponto. Não, rapidão, que eu acho importante. Primeiro, essa ideia que eu estava falando, que concordo com vocês. Não há storytelling que se sustente, porque ele é um evento, você não tem um fato. Agora é o seguinte, eu vou alinhar com o Marcos o seguinte, viu, Caio? Eu também teria crítica a todos os governos, e não é porque são pessoas incompetentes, é que essa agenda nunca foi do Brasil.
O Ministério do Turismo, ele sempre teve uma visão em Embratur de fazer campanhas publicitárias e não construção de marca. Existe uma diferença muito grande entre a propaganda e uma campanha do que um place brand. E você que é especialista nisso, você vai poder dizer melhor que eu. Não, A gente não pega essas... Plenamente com você. O Brasil não internalizou essa agenda. E aí aqui, a gente fala, pô, a gente tem um monte de coisa que dá para fazer. Aí você pega países desse tamanho, cidades que recebem mais turistas que o Brasil. Cancún, por exemplo. Para você ter uma ideia, a última vez que a gente falou, a última vez que o termo identidade nacional foi colocado na roda, foi no Estado Novo, gente. E deu tão errado que de lá para cá parece que virou um palavrão e a gente nunca mais parou para olhar para a própria identidade, que é o que você falava no começo. Que é múltipla, identidades brasileiras. Identidades, sim, plural, cada vez mais plural. Exato. A gente não sabe quem a gente é mesmo. Né? E eu concordo plenamente. Isso nunca teve na agenda dos governos como um todo. A gente teve o Plano Aquarela, que é uma tentativa de fazer alguma coisa, mas está muito longe ainda de uma coisa voltada para o Nation Brand estruturado. Eu não tenho a menor dúvida. Deixa eu só fazer a última provocação, é o seguinte, sobre a pandemia. Agora é uma provocação para todos vocês também. Gente, todo mundo está perdendo a pandemia. Que país está com uma boa imagem na pandemia, gente? Por isso que eu estou falando, a pandemia vai baixar a maré e vai mostrar todo mundo que está complicado. A questão é a gente já começar a construir como a gente vai se posicionar. Os Estados Unidos estão queimados. A China está queimada. A própria Coreia teve a segunda onda e agora teve um prefeito que apareceu de Seul, que não sabe se foi suicídio ou não. Então, o que acontece? Está todo mundo com a imagem arriscada. A questão é agora, já que a gente vai perder e está perdendo, como a gente vai reposicionar e construir? E cada dia que passa que eu vejo que a gente não está debatendo isso, eu vou ficando nervoso. Não, Diego, eu concordo plenamente com você. Eu só acho que alguns lugares fizeram uma lição de casa antes da gente e estão saindo muito bem. Dois deles. Tem é menor. Concordo. A gente ficar em dois. É o SIM, que está fazendo um trabalho espetacular, desde antes da pandemia, com o City as a Service, e agora entendendo o que eles fazem de melhor e abrindo. Hoje eu recebi um material que os caras abriram um método do governo de Helsinki de fazer eventos digitais e híbridos, estão compartilhando com quem quiser se inscrever. Aprenda a fazer eventos híbridos e digitais com a cidade de Helsinki. Porra. E outro que é sensacional e que é bem antes disso é a Estônia, com o programa e-Estônia e e-Citizen, que desterritorializa, desmaterializa e transforma o Estado num serviço, que é brilhante. Sim, então, quer dizer, a gente tem alguns exemplos de lugares que estão sacando. E são até menores, não são as potências. Né? E não são as potências. Talvez até por isso tenha mais um dinamismo para fazer isso. Claro, a gente tem uma virtude, que é o nosso tamanho, e um problema, que é também o nosso tamanho. Né? Mas a gente tem... O que eu acho é que a gente também não pode ficar... Você falou uma coisa muito importante. Parece que o novo normal virou uma muleta. A gente também não pode achar que, como todo mundo está na lama, tudo bem, a gente não está sofrendo tanto assim porque o mundo inteiro está na lama. Não, é verdade, mas quem começou antes e quem começar a olhar para isso antes, quando a retomada acontecer, vai sofrer menos. Né? Vai ter uma retomada melhor. Então, eu não tenho a menor dúvida que a gente tem que, o mais rápido possível, parar de perder tempo, e eu concordo, eu acho sim que a gente está perdendo tempo há décadas, né? Para entender para onde que a gente pode ir. E eu falo a gente, não só Brasil país, eu falo cidade, eu falo estados, eu estou colocando todo mundo nessa draga. Tá? Eu acho que tem uma complicação sobre o que é. Existe uma confusão muito grande no Brasil do que é uma marca de governo, do que é uma marca de cidade. Quem retém a marca do governo, a marca da gestão, a marca da população, a alternância de poder afunda grandes marcas lugar que não chegaram nem a ser marcas lugar. Quer dizer, eu acho que existe uma incompreensão, não vou inventar uma palavra aqui, descompreensão não existe, mas uma incompreensão grande sobre o que a gente está falando enquanto identidade, conceito, posicionamento e vocação em todas as esferas. Concordo. Muito bem. Vários pontos aí realmente instigadores dos nossos problemas aí já históricos, de certa forma, né?
A gente já está aí, a gente passou de 1 hora, então eu vou juntar aqui 2 perguntas que o pessoal deixou e passar a palavra para vocês poderem fazer um comentário breve sobre isso e já irem se despedindo do nosso público, né? E aí a gente termina aí com o Marcos Machado. Acho que eu vou pegar aqui o gancho da Cíntia, que ela colocou aqui numa pergunta, que ela fala da questão de melhorar a imagem, ela está falando da cidade de São Paulo, né? Para atrair mais turistas nacionais e internacionais. Eu já deixo um gancho aqui no sentido que todo consumidor, o que ele quer é consumir algum produto sem ter problemas, né? Então, quando você imagina, né, a gente teve a Copa, a Olimpíada, o que você queria era chegar num lugar, poder ter um hotel, um transporte, ver o jogo, poder ter algum passeio sem encontrar dificuldades para fazer isso, que é o que todas as empresas têm trabalhado com os desafios aí de UX e CX, né, da experiência do usuário. Então, nesse sentido, como vocês enxergam, né, essas possibilidades de melhorar a experiência do turista no Brasil, né? E pega um segundo gancho, que é, será que alguma coisa, depois dessa pandemia das 6 dimensões lá, a gente consegue sair com a imagem melhor ou vai ser tudo pior mesmo? Quem começa? Quer que eu comece? Daí eu já me despeço também. Eu vou para o Caio e o Marcos fecha, pode ser? Pode ser. Beleza. Segue então, aí, eu já vou emendar também o que eu vi aqui, a questão da Suécia rapidamente, que a Denise colocou. A nossa imagem, pelo que foi divulgado, ficou boa da Suécia, mas se você for para a região que ela está dos países nórdicos, a Suécia está o pior desempenho e está sendo questionada. Então, essa que é a questão. A percepção, ela é uma coisa, a realidade é outra. Sobre São Paulo como cidade, como Place Brand, é um mundo inexplorado. Eu só vou dar aqui não vou falar muita coisa, mas assim, a FIA está auxiliando a secretaria para um plano de retomada do turismo no estado de São Paulo. Tá? Também, obviamente, que a cidade de São Paulo vai ser um vértice desse plano. Está sendo conduzido em parceria com o secretário Vinícius Lumertz. Isso vai ser apresentado à sociedade logo, então não vou dar spoilers aqui, mas existe um plano de retomada forte, trazendo todos os municípios. Eu acho assim, sobre como a gente vai sair da pandemia, o que eu digo, todo mundo vai ser arranhado, obviamente que alguns mais, outros menos. Existe um provérbio indiano diz que quando 2 elefantes brigam, quem sofre é a grama. Nós somos grama nesse... Então a gente vai sofrer muito mais que alguns. Por quê? Porque quando esses elefantes brigam, sobra pra gente. E como também o Caio falou, a gente não está fazendo a lição de casa. Mas eu repito, a imagem que os outros vão ter passa da imagem que nós construímos, a partir do que nós queremos e as competências que nós temos. E no caso da cidade de São Paulo, eu acho que nós somos uma potência para negócios, uma potência para hospitalar. Eu estou monitorando isso pela FIA. Vocês não têm noção quantas pessoas da América Latina estão vindo aqui para o Einstein, para o Círio, fazendo turismo hospitalar. Tá? Tem um programa disso. Nós somos uma potência para turismo religioso no estado de São Paulo. Nós temos belezas naturais de praia e montanha, só que a gente precisa transformar isso em infraestrutura e estratégia de construção de place brand. Esses são os nossos desafios. Então, nós sairemos arranhados da pandemia? Sim, nosso desafio essa imagem vai depender do que nós queremos e vamos construir. Isso depende de vocês do setor privado, nas empresas e nos setores empresariais, depende dos governos e também de escolas como a FIA. Eu já estou aqui dando até um recado para o André, querido André. Gente, tem que colocar Place Brand já na graduação como obrigatório de marketing. Ninguém que se forme em administração não pode ter Place Brand. Tem que ter. Chama o Caio para dar aula, chama o Marcos, mas tem que ter. Isso Caio depende da gente. Tá? Então, eu quero agradecer demais aqui o convite de vocês 3 grandes amigos, parceiros, e o Marcos, que já é coautor também. Então, meu recado é esse. Não vamos nos preocupar com a imagem que vão ter da gente. Vamos construir a nossa imagem com competência. Esse é meu recado. Obrigado, Diego. Caio. Sou eu? Vamos da mais fácil para mais difícil. A mais fácil é sobre as 6 dimensões. Nós vamos sair lascado em todas. Simples assim. Simples assim. Se a gente fizer alguma coisa hoje, amanhã, para mudar, vamos ser lascados em todas. Tá? Vamos falar das cidades. Eu acho que a gente tem, eu concordo com o Diego, acho que isso é senso comum. São Paulo é uma potência a ser explorada, até porque nunca foi explorada. Eu só queria colocar um ponto aqui,
Já que eu sou o bocudo do dia, eu vou agora cornetar o governo municipal também. Já cornetei o federal, vamos cornetar o municipal também. Não estou brincando, mas só eu queria trazer uma discussão que é justamente sobre a incompreensão do place branding. Por exemplo, se vocês devem lembrar, São Paulo se posicionou no começo do governo Dória e fez um roadshow extremamente bem feito, com peças super bem, um trabalho primoroso, de excelência, com um problema sério, que era um problema de mensagem, né? São Paulo se posicionou mundialmente como uma cidade global. Bom, para quem não é urbanista, não tem obrigação de saber, cidade global é um conceito criado pela Saskia Sassen, que começa com a ideia de 3 cidades, Tóquio, Nova York e Londres, e que se dizia o seguinte: são cidades que o que acontece economicamente, o impacto econômico naquelas cidades, reverbera pelo mundo inteiro. Esse processo se ampliou, hoje a gente tem vários níveis diferentes de cidades globais, e sim, São Paulo e Rio são 2 cidades brasileiras no ranking das cidades globais. Só que, assim como qualquer processo estandarizante, vamos dizer assim, cidade global é um guarda-chuva que pega outras trocentas cidades. Então, vejam bem, eu saio daqui, vou para o outro lado do mundo para vender o meu destino como uma cidade global. Só que, se um visitante, um investidor ou qualquer pessoa pega um compasso e faz um raio de 2 horas ao redor de qualquer uma daquelas cidades que a gente estava visitando, acharia algumas cidades globais. Por que eu vou sair do outro lado do mundo para vir até o Brasil, até São Paulo, só por ser uma cidade global? Então, é isso que eu quero provocar. A gente tem que tomar cuidado com essas ideias que podem parecer diferenciadores, né, diferenciais, e, na verdade, transformam no mesmo estándar. Quer dizer, a gente é global. É muito legal ser global, mas a gente é global em mais o quê? O que é? A gente é global diferente de Dubai do quê? Diferente de Paris no quê? Nós estamos muito mais perto. É que a gente querer vender o nosso país no destino do turismo como praia, calor e mar azul. Cara, tem 1000 outros destinos assim, muito mais perto dos caras, muito mais acessível da Europa, ao hemisfério, à América do Norte do que a gente. Porque a gente tem que entender, parar de tentar surfar, de tentar captar conceitos que estão sendo pulverizados, entender o que eles significam de fato, para a partir daí qualificá-los com aquilo que só nós somos capazes de acrescentar, que é o que a gente discutiu até agora, que é a identidade, as características culturais, as vocacionais. Então, somos globais? Somos. Mas somos globais de que jeito? Somos turísticos? Somos. Somos turísticos de que jeito? Né? O nosso soft power, talvez seja a parte mais importante da nossa cultura, tem que estar inserida nessa discussão sempre, senão a gente sempre vai sair perdendo. Muito obrigado pelo convite, gente. Prazer estar aqui. O que precisarem a respeito do assunto, vai ser um prazer colaborar sempre que for possível. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Caio. Olha, deixa eu fazer um comentário. Eu acho que sim, a gente sai pior, né, do que entrou na pandemia. Eu acho que eu não estou tão pessimista quanto o Caio, embora eu entenda as razões das críticas. Eu acho que o trabalho de recuperação é possível. Mas, enfim, é chato porque a gente não precisava estar passando por isso, né? Porque parte dos problemas são problemas que nós criamos, né? Quer dizer, então a gente talvez, dependendo da intensidade do problema, né, um problema que você mesmo cria, você fala, puxa, isso não precisava estar acontecendo, né? Com relação a São Paulo especificamente, fazendo um gancho no comentário do Caio, né? Existe dentro do conceito de posicionamento lá do Kevin Keller, né, com o qual eu trabalho, né, pela coautoria do livro, que a gente chama de ponto de paridade e ponto de diferença. Ponto de paridade é aquilo que a gente tem parecido com os outros. Ponto de diferença é que nos torna distinto, né? Então, ponto de paridade nos classifica. Então, se você tem 50 cidades que são globais, beleza, eu sou global. Por que eu vou para São Paulo e não nenhuma das outras 49? Se você mora em Assunção ou mora em Quito, ok, São Paulo. Né? Então, você vem para São Paulo, você vai ver uma peça de teatro, vai ter uma experiência urbana, gastronômica, que talvez você não tenha em Quito. Agora, cara, se você mora, não estou nem falando em Pequim ou em Tóquio, você mora na Cidade do Cabo, se você mora em Angola, né? Ir para Lisboa acaba sendo mais global do que eu ir para Madrid, etc. E tal. Então, quando a gente pensa
no mundo como mercado, nós somos só mais um, e nós somos longe da maior parte dos grandes mercados emissores de turistas, investimentos. Então, se você não encontrar algo diferente, só ser igual não será atrativo. Então, para participante que trabalha aí na área do turismo no estado de São Paulo, eu diria o seguinte, pensa no mercado, né? Então, quem que é meu mercado? Meu mercado é Argentina, América do Sul, é um desafio bem menor do que se o teu mercado é o mundo, né? Aí a gente está bem distante de ser competitivo, né? Esse é um ponto, né? Eu queria também fazer um comentário de uma pergunta que eu vi aí entre os participantes, né? Que é, será que o mundo tem inveja do Brasil, etc. e tal, por causa das belezas naturais? Eu vou ser bastante claro e contundente na linha do Caio. Nós somos só mais um país, gente. Nós somos só mais um país. O mundo não está preocupado com o Brasil. E, eventualmente, parece a gente tem que fazer alguma coisa muito boa ou muito ruim para chamar a atenção. Tá? E, nos últimos momentos, a gente não está fazendo coisas tão boas. Eu me lembro que uma ocasião, eu fiquei 2 meses viajando entre Austrália e Nova Zelândia. É muito longe. A Austrália e Nova Zelândia, elas só são perto uma da outra. Um dia que eu encontrei um argentino, né, eu estava viajando sozinho, cara, é quase como se encontrar um vizinho, um argentino. Então, é mais ou menos, você está em Manaus, eu moro em Moema, encontro um cara da Moca aqui de São Paulo. Quando você está dentro lá, o cara da Moca tem preconceito com outro que mora nos Jardins. Uma vez eu fiquei no Nordeste muito tempo, né? Eu vi preconceito entre o Piauí e o Ceará. Você olha aqui de São Paulo, lá é o Nordeste, né? Etc. e tal. Né? Eu estou dizendo cidadão comum, e aí o nordestino se incomoda. Para você chamar a atenção de quem está longe, você tem que ser muito relevante. E pensa, né? A China tem bilhões de pessoas, a Índia tem milhões, a Índia está crescendo, e nós somos longe desse povo, muito longe. Né? Ninguém está prestando atenção na gente. Quando você olha, né, o ranking do Simon, né, aonde a gente aparece como relevância fora da América do Sul? Portugal, Espanha, Itália. Chegou na Suécia, o Brasil já ficou longe. Na Índia, o cara olha South America. South America. Então, assim, sejamos realistas, né? O trabalho é longo e a gente está atrasado, tá? Era isso, Andrés. Era isso. Andrés, deixa eu só terminar com aquele convite, né? Você quer fazer uma amarração final ou eu posso meter a telinha Não, aqui? manda ver, já coloca o convite aí, aproveita aqui para dar boa noite a todos, foi um prazer, obrigado aí, Diogo, Caio, por participar, Marcos, foi ótimo. Boa noite a todos, obrigado pela presença. Só deixar um convite aqui, né? Esse é um evento, né? Um webinar que está sendo criado pelo Núcleo dos MBAs de Marketing da FIA. A gente tem 3 MBAs lá, que são MBA de Marketing, né? Que o Andrés é um dos coordenadores, o MBA de Marketing Branding, que sou eu, né? E o MBA de Marketing Moda, que é a Kate, professora Kate. Tá? No dia 13/7, para aqueles que tiverem interesse em um dos 3 cursos, a gente vai fazer um encontro virtual, né, com os coordenadores, nós 3, eu, o Andrés e a Kate, para falar um pouquinho dos cursos. Né? No curso de Marketing Branding, sim, nós temos uma disciplina de Place Branding, e quem quiser, tem aqui o QR Code, pode copiar, fazer uma foto, já tem um link para inscrição e pode participar da conversa conosco, e aí nós vamos colocar as informações detalhadas sobre os cursos, programas, compartilha etc. o QR Code que não apareceu. Não sei se foi para mim. Se puder compartilhar aí para todo mundo. Eu estou compartilhando a tela ou não? Ainda não. É porque eu esqueci basicamente de compartilhar a tela. Para todo mundo poder tirar a foto. Pois é. Pois então, foi aí que a coisa falhou. Deixa eu tentar de novo. Vocês estão vendo agora alguma coisa ou não? Ainda não. Sim? Agora sim. Estamos sim. Agora vai. Epa. Aqui. E agora está aqui. Aparece? Aparece. Beleza? Esqueci de compartilhar a tela. Então, pessoal, muito obrigado pela presença. Andrés, Diego, Caio, valeu. Foi muito bom, todo mundo entusiasmado com o Brasil. Nós não desistimos do Brasil, não desistiremos, né? E quem reclama um pouco, critica um pouco, é porque é o que é o melhor, sem dúvida nenhuma. Obrigado, gente. Obrigado a todos. E é isso. Obrigado, pessoal.